Vamos ao Abril Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu vou contar pra vocês as coisas que eu andei lendo e o que eu andei assistindo, vendo aí no mês de abril. Neste vídeo eu vou falar das leituras especificamente e sobre filmes e tudo mais. Eu só vou fazer referência porque eu fiz vídeos específicos. Eu fiz Quarentena 1, Quarentena 2. Nesses vídeos eu expliquei, comentei tudo que eu assisti, pensando em filmes, séries, vídeos por aí no YouTube. Indiquei sites, tour virtual, enfim, música. Então, eu vou só citar aqui o que eu falei em cada vídeo, o que eu comentei em cada vídeo, aí se vocês tiverem interesse, vocês vão lá dar uma olhada. Porque neste vídeo só vou comentar mesmo a leitura. Não li muito, quem viu lá meu vídeo Quarentena Cultural 2, sabe por quê? Tô vendo série, tô vendo outras coisas que normalmente eu não vejo, assim, com muita frequência. Vim aqui primeiro no Kindle. Eu li um conto do Tolstói, reli, é um conto que eu tinha lido há muito tempo, que é Senhores e Servos. É a história de um senhor muito explorador, sai com seu servo, o Mujik, e de repente ele sofre um acidente, enfim. Resumindo a história, essa situação de exploração dele é colocada em xeque, ele de repente tem uma reviravolta que ele fica numa situação vulnerável que depende de quem ele explorou. Um outro livro que eu li aqui no Kindle foi O Reino de Deus Está em Vós, do Tolstói, que é praticamente como se fosse um manifesto religioso. Aqui ele expressa o seu posicionamento anárquico cristão, né? É chamado de anarquia cristã. Por que anarquia? Porque ele rejeita todas as autoridades governamentais, ele rejeita um monte de coisa, ele quer assim, seguir Cristo. Para seguir Cristo tem que ser anárquico, né? Isso assim, Cristo segundo os evangelhos. Tanto é que ele cita muito aqui o Evangelho de Mateus. Você vai aceitar as formas de dominação do Estado? Não, para ele não é possível. Para seguir Cristo tal qual o Novo Testamento, essa forma de Estado lá da Rússia da época, qualquer forma de Estado que a gente tem hoje, não dá conta. Então ele rejeita praticamente tudo. Então assim, é um comunista? Não, é um anarquista, porque ele rejeita tudo. O comunismo não rejeita. Então assim, 2 textos de Tolstói, Senhores e Servos e O Reino de Deus Está em Vós. Isso significa que eu vou fazer em breve O Que Esperar de Tolstói? Significa. Então aguardem. A outra coisa que eu li Todas as Manhãs do Mundo. A minha edição está em francês, do Pascal Quignard, Tous les matins du monde. Isso aqui é literatura contemporânea, hein? Teve gente que me pediu literatura contemporânea francesa. Esse cara aqui é muito contemporâneo. Aliás, quando eu estava fazendo letras francês, porque eu sou formada em literatura francesa, né? Francesa, brasileira e portuguesa. Para a literatura francesa, eu tive que fazer um trabalho, uma monografia em francês, sobre este cara aqui. Eu lembro que eu fiquei indignada. Eu falei, o cara é mais novo que a minha mãe. Eu tô fazendo algo sobre um cara que ainda vive. Eu estou acostumada a ler caras que já morreram. Como é que eu vou falar sobre esse cara? Eu comentei essa história em Quarentena 1 porque eu vi o filme. Eu li o livro porque eu estava vendo o filme lá do Belas Artes, Todas as Manhãs do Mundo, com base neste livro. Aqui estamos falando de França, século XVII. E a gente está falando de um homem que perde a esposa e tal, ele é professor de música, tem 2 filhas, e ele toma como pupilo lá um cara que vai lá ter aula de música. Depois esse cara acaba frequentando a corte, e este senhor ele vive meio amargo, ele ficou muito amargurado com a morte da esposa e tal, então é uma história assim. História ok, ela não me prendeu muito não. O que eu finalizei é só isso, olha só que vergonha. Mas, para não ficar muito vexatório, eu vou mostrar o que eu estou lendo, as leituras em andamento. Educação Sentimental do Flaubert para o clube de leitura nosso. E aí eu tenho feito alguns comentários no Instagram e na comunidade do YouTube. Era para eu ter lido mais coisas, mas por que eu li só isso? Porque eu cheguei até a metade deste livro, comecei a ler de novo. Eu até comentei isso no Instagram. E aí as pessoas falaram, não, porque você está lendo em francês. Não tem nada a ver, é super fácil ler esse livro, mesmo em francês. Porque eu não estava conseguindo me envolver com a história. Aí falaram, não, você tem que ler texto de apoio. Gente, se a história não está te envolvendo, não lance mão de outros livros.
Se você não está entendendo, é uma coisa. Se a história não está te envolvendo, leitura de apoio não vai te ajudar. Para mim, a questão aqui não era nem narrativa e nem de incompreensão. A narrativa dele é boa, tem um ritmo bom. A questão é o enredo. Porque você lê, mas este livro é sobre o que afinal? Será que é só isso? Aí você fica... Você que eu falo sou eu, né? Então assim, é um você hipotético. Você fica procurando assim, qual é o mote central deste livro? Será que eu perdi alguma coisa? Então, aí eu comecei a ler de novo. Não é que eu não estava entendendo. Eu acho que eu criei uma expectativa para um enredo mais redondo, um enredo mais objetivo. O livro prometeu isso? Não, acho que foi a expectativa que eu criei. Então eu falei, não, perdi alguma coisa. Eu comecei a ler de novo. Então pense, eu já tinha lido a metade em francês. Ele tem 500, não sei quantas páginas. Eu já tinha lido 200 e sei lá o quê. Voltei e comecei do início. Agora eu já li mais da metade e fiz as pazes com o livro, aceitei, porque ele não me prometeu nada, afinal de contas o problema era meu. Mas eu nem ia fazer vídeo sobre este livro, hein? Não pense que clube de leitura vai sempre render vídeo, não necessariamente. Eu não ia fazer vídeo sobre este livro, mas eu vou fazer porque eu acho que muita gente teve dificuldade com algumas coisas aqui no livro, porque é um livro que exige muito conhecimento do contexto histórico. E o meu problema também não era esse, porque a França, século XIX, é uma coisa que eu já andei estudando bastante. Então eu sei do que estão falando aqui, sei lá. Então, mas aí pode ser dificuldade para muita gente. Tem alguns detalhes da narrativa também que pode ser dificuldade para algumas pessoas, por isso eu vou fazer vídeo comentando este livro. Outro livro que eu estou lendo é para a nossa leitura compartilhada, é o livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira. Tô em dia com ele, tô lendo aos poucos, tá tudo certo. Ler Antônio Cândido é uma coisa que você tem que fazer com calma. Ele é fácil de ler. O Antônio Cândido não escreve difícil, ele é fácil de ler. Você tem que ler com calma por quê? Porque ele nos ensina muito. Então você tem que ter paciência para aprender, paciência para aproveitar. Tem que ir com calma, senão você perde os ensinamentos dele. Então estou indo aos poucos. Outro livro que eu estou lendo é A Pele, do Curzio Malaparte. Poucas pessoas ouviram falar neste livro. Este livro é um livro muito interessante, que eu só não continuo com ele porque eu estou querendo adiantar aqui, mas eu vou finalizar essa leitura. Quando eu finalizar, eu vou fazer o vídeo, porque um dos melhores textos que eu já li na vida, em termos de qualidade de texto. A qualidade deste texto, qualidade de texto literário, não é qualquer texto, texto literário. A qualidade desse texto está no nível de Lolita, do Nabokov. E tem várias questões neste livro que eu quero comentar. Este Curzio Malaparte, ele era fascista, o autor era fascista. E aí a gente já pega ranço, né? A gente tem que conseguir separar o autor da obra, senão a gente perde. É a gente que perde, não ele. É a gente que perde. Mas ele era fascista e é uma experiência muito legal esse livro aqui. Ele poderia se chamar A Peste, aliás, ele ia se chamar A Peste. Só não teve esse título porque o Camus já tinha publicado A Peste. Mas começa assim, falando de A Peste, né? Então, assim, uma leitura muito propícia para este período também. E um outro livro que eu comecei a ler, li trechos, é este aqui, Uma História dos Povos Árabes, do Albert Huarani, eu não sei pronunciar. Comecei a ler por quê? Por conta da série lá, O Guerreiro Otomano. Por conta da série eu comecei a querer ler mais sobre aquele contexto e tal. Já li, não sei se vou ler tudo agora, mas eu vou lendo algumas coisas. Agora eu só vou aqui citar tudo que eu comentei nos vídeos de quarentena, para quem não viu tiver interesse sobre os meus comentários, sobre os vídeos e filmes específicos, aí vai dar uma olhada lá. Quarentena 1, eu comentei os filmes da Netflix, O Rei, Grace de Mônaco, A Lavanderia, A Terceira Batalha, Paniquete, O Último Vice-Rei, A História de um Casamento, a série O Grande Guerreiro Otomano. E aí, no Petra Belas Artes, eu assisti Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios. Também indiquei um curso de História da Arte no canal História Online, Tour Virtual pelas Cavernas de Lascaux.
e 2 canais, e mais um canal do YouTube que é da Lip, de uma chinesinha, tá? Em Quarentena 2, eu comentei os filmes da Belas Artes, Bagdá Café e Metrópolis. Comentei aí da Netflix eu comentei Quem Você Levaria para uma Ilha Deserta e Nada a Esconder. Não teve mais porque eu fiquei vendo a série O Grande Guerreiro Otomano. No mês de abril eu vi mais de 200 episódios, então assim, pensem. Música, eu falei do 10,000 Maniacs, The Cranberries e Biquíni Cavadão. E também indiquei o tour virtual pelo Museu do Louvre e explico por que eu indiquei isso lá. Então dê uma olhada lá em Quarentena Virtual 2. Então esse foi meu abril cultural. Agora vamos ao outro assunto. Me pediram para falar mais sobre esse estado de confinamento, sobre pandemia, essas coisas todas. E aí eu fiquei pensando, né? O que eu tenho para falar que já não tenha sido dito por alguém? Eu acho que não tem nada muito a acrescentar, assim, além das coisas que eu já andei comentando por aqui, desde aquele vídeo de pandemia. O que eu posso falar, ainda não foi dito por ninguém, é a minha experiência de confinamento, o que eu sinto, como eu me sinto, como eu vejo confinamento e tudo mais. Uma das primeiras coisas a dizer é que eu não sou uma pessoa ansiosa, então assim, esse estado de confinamento não me causa ansiedade nenhuma. Também não estou paranoica com essa questão de vírus, sabe, de ficar doente e tal. Não tenho abusado, não tenho saído de casa, tenho trabalhado em casa. Quando saio, uma vez a cada 10 dias, uma vez por semana, é para ir no mercado aqui do lado da minha casa. E acabou. Tomo cuidado, vou de máscara, álcool em gel e tudo mais. Mas eu não estou paranoica, como tem muitos amigos que estão. Não tenho tendência à depressão. Falo isso por quê? Porque nos últimos vídeos eu tenho aparecido de uma maneira um pouco assustadora, eu acho, né? Quer dizer, pra mim tava confortável, mas o meu cunhado viu um vídeo meu, perguntou preocupadíssimo se eu tava dormindo bem, se isso, se aquilo, porque ele viu um vídeo e se assustou com a minha aparência. Ora, eu só tava à vontade, gente. Eu falei, daqui a pouco vão pensar que eu tô entrando em depressão. Não, é preguiça. As pessoas falam que o que importa é beleza interior. Aí quando você aparece assim, sem maquiagem, cabelo gritando, tá? Hoje até domestiquei aqui meu cabelo para não assustar ninguém. Porque assim, eu não estou ligando com muita coisa. Então assim, não pinto unha, tomo banho, claro, né? Mas não pinto unha, não tô... Eu tô querendo fazer coisas que eu normalmente não faço quando a vida está normal. Se a gente está num estado de exceção, não há o que fazer em relação a isso, eu tento tirar proveito desse estado de exceção. Tirar proveito como? Relaxando, na medida do possível, fazendo coisas que em situação normal de pressão e temperatura eu não faria. Quando na minha vida que eu poderia ficar assistindo 10 episódios de uma série um dia só. Vocês sabem que eu faço muita coisa. Agora eu estou trabalhando em casa, tenho coisa para fazer? Tenho. Sempre tenho. Mas só o fato de não ter que ir trabalhar em 2 empregos, né? O trânsito de ir e vir já me faz ganhar um tempo a mais. Eu estou comendo melhor porque é a minha comida, né? Eu tenho problemas de estômago. Desde que voltei da França eu voltei com vários problemas de estômago. H. pylori, candidíase no esôfago, úlcera, tudo que vocês imaginarem. E agora eu em casa, por exemplo, como minha comida, eu sei o que me faz bem, o que não faz, eu sei o que eu estou comendo, como com mais qualidade, não tenho tido problema, gasto menos. Então, pra mim, assim, não está sendo uma experiência negativa, totalmente negativa. Tenho feito reuniões virtuais, tenho feito conferências com reunião do professor por meio de conferência, tenho gravado videoaula, as aulas da USP Google Meet, vou participar de banca de TCC por Hangout, vou participar de banca de mestrado via Google Meet. Então assim, eu tô com as minhas atividades. Vou falar que não tem nada de negativo para mim na quarentena? Não, claro que tem. Eu adoraria poder sair, encontrar com os amigos, tomar café em restaurante, adoraria fazer essas coisas. Mas já que não posso, eu tento tirar o máximo de proveito do que é possível. Mas é um momento de ajuste, né? E esses momentos de ajuste eu sempre vejo como positivos. Porque são momentos que fazem a gente refletir.
refletir sobre a vida que a gente está levando e o mundo que a gente está construindo. Muitos aspectos são positivos, muitos são negativos. Não é a primeira pandemia e não vai ser a última. O que a gente conseguiu aprender com as outras passadas? O que é de novo nessa? Uma coisa eu garanto para vocês, o nosso contexto hoje é muito melhor do que o contexto das pandemias que acometeram a humanidade aí há tempos atrás. Nós temos muito mais recursos para lidar com isso. A gente tem que fazer essas considerações também. Não é que eu sou poliana e tal, minha vida ficou afetada. Por exemplo, eu tinha a 3ª cirurgia do dedo marcada para fim de março. Não pude fazer. E eu estou pagando um convênio caríssimo por conta desse dedo, eu nunca me desvencilho dele. Eu quero parar de pagar o convênio, mas enquanto não resolver esse dedo, não consigo me desvencilhar dessa dívida. Aí vocês podem falar, mas o que tem seu dedo? O que tem meu dedo? Meu dedo está assim. Vocês não notam, eu não estou usando órtese, mas meu dedo não dobra ainda. Eu tenho que fazer uma outra cirurgia, fazer enxerto, tirar daqui para aqui, porque o tendão foi reconstituído, mas eu preciso prender o tendão aqui para o dedo dobrar. Então assim, tem esses aspectos negativos. Mas ainda bem que eu consegui mudar antes disso, acabar a obra aqui antes disso. Assim, eu não sou muito dramática não, sabe? E eu também não gosto muito de autopiedade. Eu acho que essas coisas paralisam a gente. E a gente fica sem ação. E a gente começa a reclamar. E assim, muita gente está em situação bem pior do que eu por conta dessa pandemia, desse vírus. Cada um tem sua dor. Cada um sente como sente. Uma coisa todos nós podemos ter certeza, poderia ser bem pior. Vamos tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Certo? Então é isso. Me digam o que vocês estão vendo, assistindo, lendo, ouvindo. Vou adorar saber. Obrigada, beijos e tchau, tchau.